O Se sol você clicou nascia nesse vídeo, preguiçoso não se sobre o esqueça de se vilarejo de inscrever no Pedra do canal Leão, e clicar no pintando sininho, de tá bom? dourado as telhas irregulares das casas. E os campos de cana, que se estendiam até onde a vista alcançava. A vila ainda bocejava em silêncio, mas no alto da colina, o casarão da família Montenegro já fervilhava. Serviçais corriam de um lado para o outro, preparando tudo para o dia mais importante da jovem Aurélia Montenegro, a filha mais nova do barão Heitor Montenegro, uma moça de beleza marcante, mas de orgulho cortante como navalha. Aurélia era conhecida por sua pele alvíssima, olhos verdes intensos, como folhas molhadas, e cabelos espessos, como a noite. Mas também pela língua ferina, e pela forma como tratava os que julgava inferiores. Nenhuma criada ousava olhar em seus olhos, nenhum servo escapava de seus mandos e desmandos. E entre todos, havia um que fora alvo de sua pior humilhação. Samuel, o escravo silencioso da casa, de corpo forte, e olhos de uma profundidade que assustava menos e irritava menos Aurélia. Samuel era diferente dos outros, trabalhava em silêncio, jamais pedia nada, jamais revidava isso, a enfurecia. Como alguém tão abaixo dela se atrevia a existir com tamanha dignidade? A cena que marcaria a ruína da jovem começou justamente por isso, por orgulho ferido e vaidade. Vazia, era dia de celebração na vila. A família Montenegro organizava uma missa campal e um banquete para exibir seus novos negócios com a coroa. Todos estariam lá. Aurélia, vestida com rendas claras e joias herdadas da mãe, cruzava o pátio com a arrogância de quem se julga intocável. Ao vê-la, Samuel abaixou os olhos, como sempre, mas não foi o suficiente. Ela o chamou alto, para que todos ouvissem. Mandou que ele se ajoelhasse e limpasse a barra de seu vestido, suja de lama menos lama que ela mesma havia pisado de propósito. Mostre sua utilidade. Criatura de chão, disse ela, com um sorriso venenoso. Alguns riram, outros, desconfortáveis, desviaram o olhar. Samuel a olhou por um breve segundo, longo o bastante para fazer Aurélia sentir que ele a via como ela realmente era. Ele não disse nada. Ajoelhou-se, limpou e saiu. Mas naquele silêncio havia algo, um peso, um eco. O escândalo não foi o ato em si, mas o que veio depois. O padre, que assistira tudo, fez menção disso no sermão, falando de humildade, do orgulho que antecede a queda, da honra que nasce nos corações humildes. O barão não gostou. No jantar, sua expressão era de mármore. Na manhã seguinte, Aurélia foi chamada à biblioteca. Heitor Montenegro era um homem de ferro. Não ria, não abraçava, não perdoava. Olhou a filha como se olhasse um investimento. Mal administrado, você nos envergonhou. Você nos expôs. Uma dama não se exalta contra quem não pode revidar. Isso não é nobreza. É fraqueza. Aurélia tentou protestar, mas o pai já havia decidido. Você será enviada para a fazenda de Valverde. Lá, viverá entre os que servem. Será educada de novo. Não voltará até aprender o que significa respeito. A jovem empalideceu. Valverde era o ponto mais remoto das terras dos Montenegro. Uma antiga plantação de algodão. Lá amou poucos servos e apenas um feitor idoso. E o que o restava da senzala? Naquela mesma tarde, sem tempo para fazer as malas com vaidade, Aurélia foi levada em uma carruagem simples, com apenas um vestido de algodão e um par de sapatos gastos. Nenhum criado a acompanhou, nenhuma despedida. Durante a viagem ela não chorou. Seus olhos queimavam de raiva. Era uma punição, temporária. Acreditava, voltaria logo. Aquilo era um mal-entendido, uma injustiça absurda. Mas ao chegar a Valverde, a realidade mostrou-se cruel. O casarão principal estava abandonado, coberto de riras. A plantação, reduzida, apenas um celeiro servia de abrigo. O velho feitor, Francisco, mal andava, e o homem que cuidava de tudo agora era Samuel. Aurélia desceu da carroça e o viu. Ele estava mais forte, a pele queimada de sol, a camisa aberta no peito, a barba bem aparada. Carregava um saco de mantimentos no ombro como se fosse leve. Seus olhos encontraram os dela por um instante, sem sorriso, sem rancor,
Ela regalou os olhos. Não podia ser ele, mas era. Samuel virou-se e caminhou para o galpão. Nenhuma palavra. Onde está meu quarto? Perguntou ela, tentando manter o tom de autoridade. Francisco apontou para o antigo depósito da senzala. Um pequeno quarto com cama de palha, uma jarra de água e um banquinho. Aurélia sentiu as pernas falharem. Isso é um absurdo. Meu pai nunca permitiria. Seu pai mandou que você ficasse aqui até aprender e que obedecesse ao Senhor Samuel. Agora, ele é quem cuida de tudo. Aquela frase soou como martelo no peito de Aurélia. Samuel, o escravo, seu responsável, seu guardião, seu carcereiro. Ela entrou no quartinho, jogou-se na cama dura e mordeu o punho para não gritar. O mundo havia se virado contra ela. Tudo o que o conricha, tudo o que dominava, lhe fora tirado. Naquela noite, escutou os sons dos grilos, o ranger do celeiro, o vento batendo na madeira, e ao longe, o ritmo calmo de passos pesados no chão de terra. Ele estava ali, como uma sombra que ela mesma havia criado. E agora, não poderia ignorar. Aurélia acordou com um cheiro forte de fumo e terra molhada, invadindo o quarto abafado. A luz entrava por entre as frestas das tábuas mal pregadas. Seu corpo doía como se tivesse apanhado, e não por violência, mas pela dureza da cama, pela ausência de lençóis de linho, pelo travesseiro de palha. Tentou esticar o braço em busca do sino de prata, com o qual, outrora, chamava criadas. Não havia nada, só silêncio e poeira. Levantou-se trôpega e tentou entender onde estava. As roupas estavam amassadas, o vestido com a gola frouxa, o cabelo desgrenhado. Caminhou até a porta do celeiro, ignorando o chão de barro úmido, que sujava seus pés. Lá fora, a cena era insuportável. Samuel já trabalhava, cortava galhos, empilhava lenha, organizava mantimentos. Tinha uma cadência tranquila e firme, como se o tempo obedecesse à sua vontade. Quando percebeu que ela o observava, não olhou, não cumprimentou. Apenas continuou, Samuel. Ela gritou. Você me deve respeito. Nada. Nem um gesto. Ela rangeu os dentes. Quero meu café. Agora, preto, do modo que gosto, e pão fresco. Ele passou por ela com um balde de água. O ombro dele quase encostou nela menos, mas não o suficiente. Como se dissesse, você não é mais intocável. A Aurélia empurrou o balde com o pé. A água se espalhou. El Peru olhou para a poça no chão. Olhou para ela por um segundo. Ela achou que ele diria algo, mas não. Apenas caminhou de volta, buscou mais água e seguiu o dia. Aquilo a devastou mais do que qualquer grito. Ele não a odiava. Ele a ignorava. Era como se sua existência não fosse mais digna de provocar nem desprezo. Ela passou os 2 primeiros dias sem comer. Recusou o prato de feijão grosso e farinha que Francisco lhe trouxe. Tentou caminhar até a estrada, fugir, mas mal conhecia o caminho. Suas roupas ficaram presas nos galhos secos, seus pés cortados por pedras. Teve que voltar, coberta de suor e humilhação. Samuel, ao vê-la, não ofereceu ajuda. Apenas deixou uma toalha sobre uma pedra. Ela não pegou. Na madrugada seguinte, a chuva caiu pesada. O telhado do quartinho vazava. A água pingava direto sobre sua cama. Ela se encolheu num canto tremendo. Ouviu passos no lado de fora. Pensou que fosse Francisco, mas era Samuel. Ele entrou com um pedaço de lona dobrado e pregou com martelo e pregos velhos sobre o teto. Não disse palavra. Não olhou nos olhos dela. Eu não pedi isso. Ela sussurrou, cheia de veneno. Ele saiu em silêncio. Nos dias seguintes, a comida era deixada numa tigela de barro na soleira da porta. A Aurélia a chutava com desprezo, mas a fome é uma criatura cruel. Não corta o dia. Acordou fraca, a boca seca. O prato ainda estava lá, coberto por um pano. Comeu às escondidas, chorando de raiva. Lavou o rosto para apagar o gosto da derrota. E assim, dia após dia, ela era forçada a enfrentar a sua nova condição. Tentou ordenar. Ninguém respondia. Tentou fugir de novo. Se perdeu. Tentou se impor. Mas Samuel era pedra. Nem hostil,
nem gentil. Apenas presença constante, como o tempo, como a terra. Certa tarde, ao ver que ele limpava os galpões, correu até lá. O que você quer? Afinal, tá se vingando? Quer me destruir aos poucos? Ele parou por um segundo, segurando uma enxada. Não me cabe querer nada, sinhá. Foi a primeira vez que ele falou com ela. A voz era grave e pausada. Cada palavra parecia pesar toneladas. Ela congelou. Quis gritar, mas não conseguiu. Quis chorar, mas seu orgulho ainda a segurava. Naquela noite, a velha cama estava encharcada. Pela chuva anterior, Francisco havia ficado doente e não podia oferecer abrigo. Não havia onde dormir. Ao sair do quartinho, viu que a única parte seca do galpão era um espaço coberto por palha menos onde Samuel dormia. Ele estava sentado ali, afiando uma faca de cozinha. Não me olhe assim. Eu não tenho escolha, disse ela, tentando esconder a humilhação. Ele não respondeu. Levantou-se, foi até um canto e deitou-se no chão de terra, deixando a palha para ela. Aurélia se deitou, encolhida, tremendo de frio. Pela primeira vez, percebeu o som da respiração dele. Forte, mas calma, como alguém que carrega o mundo nas costas, mas nunca perde o equilíbrio. Ela não sabia se o odiava ou se o temia, mas naquela noite não dormiu. Passou horas observando a sombra dele no escuro, perguntando-se como alguém que ela tanto desprezou podia agora ditar o compasso de seus dias. E o pior, ele fazia isso sem levantar a voz, sem levantar a mão, sem dizer uma única palavra além do necessário. Na manhã seguinte, o sol voltou a brilhar, e Aurélia, com os olhos inchados de uma noite sem sono, começou a sentir um desconforto diferente. Ela não entendia, mas algo nela começava a se quebrar. O terceiro mês em Valverde começava com um calor impiedoso, o tipo de verão que fazia o ar pesar e os pensamentos se arrastarem. O suor colava nas costas antes mesmo de o dia clarear completamente. Aurélia, antes habituada a salões ventilados, cortinas de linho e leques de marfim, agora acordava todos os dias com o som de animais, do machado de Samuel, cortando lenha, e do tilintar dos baldes nos poços. Ela já não se recusava a comer. Tampouco tentava fugir, mas ainda se mantinha afastada de tudo. O orgulho ainda era alto, embora agora mais silencioso. Observava Samuel à distância, perguntando-se como um homem tão inferior menos aos olhos da sociedade podia carregar tanta dignidade em cada gesto. Aquilo era uma afronta. E a mistério, numa manhã abafada, Aurélia se aventurou até os fundos do celeiro para colher ervas. Estava tentando fazer chá para Francisco, que tossia sem parar havia 2 dias. Tinha sobre isso num velho livro abandonado na prateleira. Ao subir uma pequena ladeira, sentiu uma pontada no tornozelo. Era uma pedra. Caiu de lado, sujando o vestido no barro. Tentou se levantar, mas o pé não obedecia. Gritou. 1 vez, 2. Nada. Então o silêncio foi interrompido por passos apressados. Samuel surgiu no alto da trilha. Ao vê-la caída, não hesitou. Desceu o barranco com firmeza e a carregou nos braços como se ela fosse leve. Ela tentou protestar, mas sua voz saía trêmula. O contato do corpo dele, quente e firme, a paralisou. Nunca estivera tão próxima dele. Chegando ao galpão, ele a deitou numa esteira limpa. Verificou o tornozelo com mãos firmes e calmas. Havia um leve inchaço. Não parece quebrado, mas vai precisar de descanso, murmurou. Ela olhou para ele com raiva, não dele, mas de si mesma, por precisar dele. Pela primeira vez, a nobre estava entregue aos cuidados de quem ela um dia pisoteou. O mundo girava com uma ironia cruel. Durante os dias seguintes, Samuel a visitava 3 vezes ao dia. Trazia água com folhas de boldo, panos limpos para o pé, pequenas porções de comida. Não falava muito, mas seus olhos a observavam. Não com pena, nem com desejo, mas com atenção. Uma tarde, ela acordou com febre. O calor era insuportável. Estava suando e gemendo. Viu Samuel sentado ao seu lado, abanando-a com um pedaço de couro. Vai passar, disse ele baixinho.
Ela sentiu o gosto amargo da vergonha. Uma lágrima escorreu. Por que faz isso? Eu fui cruel com você. Na frente de todos. Ele a olhou. Por fim, eu sei, mas a dor que se guarda no coração só envenena quem carrega. Eu escolhi deixar no passado. Ela virou o rosto, engolindo o choro. As palavras dele a atingiam como punhais, porque não vinham com raiva, mas com uma serenidade que ela desconhecia. Naquela noite, ele colocou um pano sobre sua testa. Fez isso. Sua mão roçou de leve os cabelos dela. Um gesto pequeno, mas inesperadamente terno. Ela não recuou. Seus olhos, cansados, procuraram os dele. Você não me odeia? Ele balançou a cabeça. Calmo. Odiar é uma forma de estar preso. E eu, sim, já fui preso demais. Ela fechou os olhos, dormiu profundamente. No dia seguinte, ao acordar, viu que havia um pequeno prato de farinha de milho e mel dochei sobre uma toalha rústica. Um gesto simples, mas nela, aquilo teve o peso de um banquete. Sentou-se com dificuldade e comeu devagar. Quando terminou, percebeu que Samuel deixara também uma flor do mato. Uma dessas que só crescem em solo pobre, mas que exalam perfume forte. Aurélia segurou a flor e, por algum motivo que não entendia, chorou. Não de dor, mas de algo mais profundo. O início de uma transformação. Ela começou a observar Samuel com outros olhos. Viu como ele falava com os animais, como ajudava Francisco a se levantar, sem reclamar, como fazia o dobro do trabalho dos demais, sem jamais pedir descanso. Um homem que nunca havia recebido amor, e ainda assim, dava dignidade a cada gesto. Era isso que a confundia. Aquela nobreza de alma que nenhum sangue azul podia dar. Um homem que não se quebrava. Na noite seguinte, choveu forte. Aurélia se cobriu com o lençol fino que tinha. A goteira havia sido contida, mas o vento era gelado. Estava prestes a dormir, quando ouviu passos. Samuel entrou e, sem falar nada, deixou sobre ela um cobertor velho, mas limpo. Os olhos dela encontraram os dele. Obrigada, murmurou. Pela primeira vez, ele assentiu e saiu. Ela ficou ali, abraçada ao cobertor, sentindo o calor e algo mais. A dor suave de perceber que talvez estivesse errada sobre o mundo e sobre ele. O preconceito começava a rachar e, entre as frestas, nascia a dúvida. O tempo em Valverde parecia não obedecer ao calendário dos nobres. Os dias passavam devagar, mas deixavam marcas profundas. Aurélia, que antes mal sabia pegar, uma agulha. Agora ajudava a varrer os arredores do galpão. Lavava suas próprias roupas no riacho. Cortava legumes tortos com mãos inexperientes. Ao início, fazia por orgulho. Não queria depender de Samuel, mas aos poucos, começou a fazer por si mesma. E sem perceber, ao lado dele, o tornozelo já não doía tanto. Caminhava com mais firmeza, e com ela, voltava parte da vaidade antiga. Mas algo dentro dela havia mudado. Não chamava mais Samuel com arrogância. Não exigia, pedia. E às vezes, nem isso. Ele já sabia o que ela precisava. As conversas entre eles ainda eram raras, mas existiam. Curta, direta, mas cheia de pausas que diziam mais do que as palavras. Samuel respondia com um olhar, um levantar de sobrancelha, um murmúrio. Aurélia, ao perceber, ria como não ria desde a infância. Aquilo a assustava. Uma tarde, enquanto limpavam a parte interna do galpão, ela escorregou ao tentar alcançar um saco de mantimentos. Samuel, que estava próximo, segurou-a pela cintura antes que caísse. Foi um segundo, mas um segundo onde dois corpos se tocaram sem intenção e sem repulsa. Aurélia estremeceu. Ele afastou-se imediatamente, com respeito, mas o toque ficou nela, nos dedos, na pele, no peito. Sentiu uma vergonha, que não era moral, mas emocional. Um calor subindo do estômago ao rosto. No dia seguinte, evitou olhá-lo nos olhos. E ele, com a mesma dignidade de sempre, respeitou o silêncio. Mas a tensão crescia. À noite, choveu. O galpão abrigava agora uma pequena fogueira improvisada. Samuel havia colocado pedras em volta.
e preparado 2 banquinhos com troncos secos. Francisco dormia no canto tossindo livre. Aurélia, sem sono, aproximou-se do fogo. Samuel estava ali, afiando uma lâmina com movimentos calmos. Tá afiando pra quê? Não temos caça aqui. Velho hábito. Gosto do som. Ela sentou ao lado dele, sem pedir. Silêncio. Você sempre foi assim? Tão contido. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, triste. Quando você é escravo, aprende a guardar tudo aqui dentro, disse, tocando o peito. Ela mordeu o lábio, sentindo o peso da frase. E agora? Você ainda se sente escravo? Ele não respondeu. De imediato. Olhou o fogo. Agora, sou livre no corpo, mas o mundo ainda tenta me lembrar do contrário. Todos os dias. Aurélia abaixou os olhos. Pela primeira vez, quis pedir perdão, mas ainda não sabia como você. Dançava, Samuel, dançava, com o meu povo. Antes da fazenda, antes de ser vendido, mostre-me. Ele a olhou, surpreso. Não é dança de salão, sinhá. É dos pés na terra, da alma. Mostre-me a si mesmo. E ali, sob a luz tímida da fogueira, ele começou lentamente. Um ritmo com os pés, os ombros, o corpo se movendo como o vento nas palhas. Não havia música, mas ela ouvia, nos passos, na batida do coração. Ela levantou-se, tentou imitá-lo, riu da própria falta de jeito. Ele estendeu a mão para equilibrá-la. Os dedos se tocaram, a pele quente contra a dela, e por um instante, os olhos se encontraram. Foi o instante mais longo da vida dela. Ela recuou, afastou-se. O coração disparado, as mãos trêmulas. Isso é loucura. Não podemos. Samuel abaixou os olhos, respeitando o recuo. Nunca quis mais do que sua paz, sinhá. Ela correu para seu quarto. Trancou-se. Sentou-se no chão e chorou. Chorou porque aquele homem menos aquele que ela pisoteou, agora era o único que a fazia sentir viva. E isso era inaceitável. Na manhã seguinte, não se falaram, mas à noite, quando ela voltou da pequena plantação com um balde de água, viu Samuel sentado do lado de fora, consertando uma sandália velha de couro. Ela hesitou. Isso é ao lado dele. Nenhuma palavra, apenas a presença. E, pela primeira vez, a aceitação silenciosa de que o que os unia já era mais forte que o que os separava. A paz de Valverde era frágil, como uma teia esticada entre 2 ventos contrários. Aurélia e Samuel viviam agora numa convivência íntima, mas ainda silenciosa, sagrada em sua discrição. Não havia confissões, nem beijos, mas havia algo mais profundo. A troca de olhares que sustentavam os dias, os pequenos gestos partilhados, os silêncios que confortavam. Aurélia já ajudava na cozinha. Colhia lenha, trançava cipó com as mãos feridas. Aprendera a preparar remédios com folhas, a fazer sabão, a contar o tempo pelas sombras no chão. Mas mais que tudo, aprendera a respeitar. E a sentir. Aos poucos ela parou de vê-lo como um escravo. Parou de se ver como nobre, a ser apenas 2 seres humanos sobrevivendo. Vivendo, talvez menos lado a lado. Até que, numa manhã, como outra qualquer, um cavalo rompeu a estrada de terra batida com força e poeira. Era Pedro Montenegro, o irmão mais velho de Aurélia. Com seu uniforme militar, seu bigode impecável e olhos duros como o pai, estava com outros 2 homens empregados da casa. Aurélia estava estendendo roupas ao sol quando ouviu os cascos. Virou-se, assustada, ao vê-la com um vestido simples, o rosto bronzeado e os pés descalços. Pedro estancou. Aurélia, o que você fez consigo? Ela tentou manter a postura, mas a presença dele fez seu antigo medo ressurgir. Estou vivendo, aprendendo. Você foi enviada para ser punida, não para se rebaixar. Ah! Isso! Seus olhos percorreram a casa humilde, os trapos, os galpões. E onde está o maldito que comanda este fim de mundo? Samuel Sérgio, caminhando com a mesma serenidade de sempre, as mãos cobertas de terra, o torso nu por causa do calor. Os olhos de Pedro saltaram. Você
Você está sob as ordens dele? Aurélia não respondeu. Mas seus olhos denunciaram algo que Pedro percebeu de imediato. Afeição, meu Deus. Ele avançou. Você se deitou com esse homem? Ela empalideceu. Não se atreva a levantar essa injúria. Não preciso. Tá no seu rosto, nos seus olhos. Você está enfeitiçada. Pedro empurrou Samuel com violência. É isso, você aproveitou da fragilidade dela, animal. Samuel não revidou. Apenas firmou os pés. Eu nunca toquei nela sem que ela permitisse. E mesmo assim, nunca do modo que você insinua. Cale-se. Você vai ser preso. Vai ser julgado por seduzir uma nobre. Vai pagar por cada dia que ousou respirar o mesmo ar que ela. Aurélia tentou intervir. Pedro, pare. Foi meu pai quem me enviou. Eu fui cruel com esse homem. E o Himmelhai. Agora aprendo com ele. Você desonrou nosso sangue. E foi quando o pior aconteceu. Pedro ordenou aos empregados que amarrassem Samuel. Aurélia gritou, lutou, tentou impedir, mas foi empurrada com violência. Samuel, mesmo cercado, não reagiu, apenas olhou para ela. Seus olhos diziam, não tenha medo, eu aguento. Mas ela sabia que o que viria a seguir não era só castigo, era destruição. Samuel foi levado ao povoado, preso numa carroça como um criminoso. A acusação, insubordinação, sedução, Duda manobra, ameaça à ordem social. Aurélia, deixada para trás, correu até Francisco. Eu tenho que fazer algo. Eles vão matá-lo. Francisco, deitado, com a respiração fraca, segurou a mão dela. Então vá e diga a verdade, mas esteja pronta. O mundo lá fora não perdoa quem quebra as regras dele. Aurélia montou num cavalo velho e cavalgou até Pedra do Leão. Chegou à cidade suja de poeira, com o vestido rasgado e os cabelos soltos. Parecia uma camponesa a menos ou uma fugitiva, e talvez fosse as duas coisas. A praça estava cheia, a carroça com Samuel estacionada ao lado da antiga capela. Pessoas murmuravam. O padre que antes a repreendera observava com pesar. Ela entrou correndo no meio da multidão. Parem com isso! Ele não é culpado. A culpa é minha. Fui eu quem mudou. Fui eu quem enxergou nele mais humanidade do que em todos vocês juntos. Todos se calaram. O barão Montenegro estava presente. O pai, com a face de pedra. Quando ela se virou para ele, viu apenas frieza. Você ainda é minha filha, mas seu nome será apagado de nossos registros se seguir com essa loucura. Ela chorava, mas não recuava. Então apague, porque se essa é a honra da nossa casa, prefiro viver sem ela. O padre se aproximou. A moça não cometeu crime algum, e o homem, tampouco, há pecado nos olhos de quem julga mais do que nos gestos desses dois. O barão se afastou, irritado, mas Pedro gritou. Então ele será vendido, para o sul. Nunca mais verá esta vila. Aurélia sentiu o mundo girar. Ela correu até a carroça, subiu e se abraçou a Samuel. Pela primeira vez diante de todos, se o levarem, me levem também, porque não vou deixá-lo. Samuel, seus olhos, cheios de dor, brilhavam como nunca. Mas mesmo o amor mais corajoso nem sempre vence as engrenagens do mundo. Samuel foi levado naquela noite, amarrado, venderam-no como se fosse ainda propriedade para um comerciante de gado no sul do país. Aurélia foi trancada na casa de uma tia, vigiada, uma prisão de seda. Mas prisão, eles haviam sido separados à força. Mas algo já era irreversível. O mundo inteiro soube que uma nobre havia se ajoelhado diante de um homem escravizado. E essa imagem ninguém mais poderia apagar. Meses se passaram desde a separação brutal. A estação mudou, mas o mundo de Aurélia permaneceu suspenso. No inverno pessoal, a casa da tia Laurinda, onde fora trancada, era vasta, elegante, cheia de tapeçarias e silêncio. Ela estava limpa, bem vestida, bem alimentada menos, e morta por dentro todos os dias. Ao abrir os olhos, sua mente procurava o som da enxada, os passos firmes no chão de terra.
o cheiro do sabão caseiro. Mas tudo o que ouvia era o tinido distante de talheres de prata e as palavras vazias de condolências veladas. A nobreza sussurrava. A pobre menina se perdeu. Tanta beleza jogada fora. Feitiço, obsessão, nada sobre o amor. Nada sobre o que realmente acontecera. A queda de uma mulher e sua ascensão à verdade. Aurélia tentou escrever para Samuel, mas cada carta retornava com a marca cruel. Destino, desconhecido. O comerciante de gado havia seguido para o sul, cruzando fronteiras. Alguns diziam que Samuel trabalhava agora em uma fazenda distante. Outros que fora vendido de novo. Outros ainda que tinha fugido e fora morto. Mas ela não acreditava na morte, não. Não dele. Não sem despedida. Aurélia, com a ajuda secreta de Francisco, que já quase não andava, mas ainda era um velho de alma viva, fugiu na calada da noite. Cortou os cabelos. Vestiu-se com roupas de homem. Vendeu as poucas joias que havia escondido e partiu. Foram meses de viagem. A cada vila, ela perguntava por ele. A cada fazenda, oferecia ajuda em troca de informação. Tornou-se alguém irreconhecível. Os pés feridos, as mãos calejadas, a pele marcada pelo sol, até que, num povoado chamado Serra Branca, no sul do país, ela ouviu falar de um homem negro, de olhos profundos e fala rara, que cuidava dos doentes e trabalhava com o gado como se fosse pastor de homens. Chamavam-no de Silêncio, mas ela sabia que só podia ser ele. Chegou à fazenda sob chuva fina, os bois descansavam. E alguns homens estavam recolhendo mantas. Ela desceu da carroça e caminhou até o estábulo, o coração disparado. E lá estava ele, de costas, enfaixando a pata de um cavalo ferido. Quando se virou, seus olhos a viram como se nunca tivessem parado de viê-la. Ficaram imóveis. Aurélia, a voz dele mais rouca, mais grave, mas ainda dele. Ela e chorou. Você pensou que eu não viria. Pensei que o mundo te mataria. Ele quase matou, mas você me ensinou a viver. Ele caminhou até ela. Não havia mais ninguém olhando. Nenhum mundo para proibir. Nenhuma cerca moral entre eles. Ela se jogou em seus braços. Não quero mais castelo. Não quero mais nome. Só quero terra. E você, Samuel, a abraçou. Forte. Como quem segura a vida que volta naquela noite. Debaixo de um céu repleto de trovões distantes, fizeram um juramento. Não havia padre, nem testemunhas, mas havia verdade. Com as mãos entrelaçadas e os pés descalços, na lama ela disse: Eu, filha dos Montenegro, me desfaço do sangue e do orgulho. Não sou mais nobre. Sou apenas alguém que ama. E ele respondeu: E eu, que fui feito cativo, agora escolho ficar com você. Viviam ali, desde então trabalhando juntos, ajudando os que tinham pouco, criando uma pequena horta que crescia mesmo nos meses secos. As pessoas do povoado o chamavam de os Dois Milagres. Alguns diziam que o barão morreu sem nunca mais dizer o nome da filha. Outros que Pedro buscou vingança e desapareceu no sertão. Mas isso não importava, porque o amor deles não precisava mais ser gritado. Ele estava no modo como ela o olhava quando ele se calava, no modo como ele sorria quando ela errava uma receita, no modo como dormiam, abraçados, mesmo depois de décadas, e quando os dois já eram velhos, os cabelos brancos e os ossos frágeis. Aurélia costumava dizer: olhando o campo, só fui livre quando entendi que não se ama com um nome, ama-se com a alma. E Samuel respondia, sempre de olhos fechados, como se orasse: você foi o único lugar onde meu espírito descansou.